coração. Está no ar a sua melhor programação. Entretenimento, música boa, sua participação e muita alegria. Só aqui na sua rádio. Rádio Macaé Gospel. Todas as opiniões ditas pelos convidados nesse programa são de responsabilidades dos mesmos. Não refletem necessariamente no quadro de ética da Rádio Macaé Gospel. Nesse momento, a Rádio Macaé Gospel passa a apresentar o programa Mensageiro da Verdade, estudo da Palavra de Deus, participações de convidados e debates. Programa Mensageiro da Verdade, a apresentação do pastor Adaelson Gomes. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui em mais um sábado de alegria, mais um sábado de conquista, para que nós venhamos estar servindo de bênção de Deus para a tua vida, em mais um programa Mensageiro da Verdade, aqui na Rádio Macaé Gospel. Meus irmãos, vamos logo mais trazer uma palavra de Deus para o teu coração, mas vamos começar com o pé direito, vamos começar com aquela oração em nome de Jesus. É momento de falar com Deus. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, em mais uma oportunidade, em nome de Jesus, servindo como um canal de bênção, Senhor, para todos aqueles que estão sintonizados, meu Pai, nesta programação, seja através do aplicativo, seja através do site da rádio, seja através das lives do YouTube, Facebook, qualquer uma desta vida, meu Pai, a qual o Senhor tem nos permitido alcançar. Venha, meu Pai, fortalecer, meu Pai, com a Tua presença, com a Tua graça, com a Tua majestade, que esse sábado, meu Pai, que essa tarde de sábado seja, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, um sábado impactante, tanto pelo assunto que nós iremos trabalhar logo mais, quanto, Senhor, pela Tua presença que é transmitida através de nossas vidas aqui nesta programação. Que o Senhor venha estar abençoando cada ouvinte, em nome de Jesus, é o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus, amém. É isso aí, meus irmãos, é isso aí, minha irmã. Estamos aqui em mais um sábado de conquista, essa programação que é abençoada. São 15 horas e 13 minutos. Nós estamos aqui para servir de bênção de Deus para a tua vida em mais uma das nossas programações. Ainda vai ter o nosso momento flashback, ainda vai ter ainda nosso comentário aqui das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Mas, meu amado irmão, você que tem nos acompanhado, e você quer aprender um pouco mais da Palavra de Deus, eu quero te apresentar o nosso curso da Itadesp. Nosso curso da Itadesp é um curso abençoado. Eu já tive recebendo uma orientação do nosso gestor lá no estado de São Paulo, que já são mais de 20 mil alunos formados pela nossa instituição. Esses últimos anos têm crescido de uma forma totalmente extraordinária, tanto na capital quanto em todo o estado a qual nós estamos presentes. Este último sábado tivemos uma formação nacional lá na nossa capital, na nossa base lá em São Paulo, a qual vieram pessoas de outros estados também para estar se formando lá. É claro, aqueles que conseguiram vir, nem todos conseguiram, mas todavia para nós é uma alegria de estar formando ministros, de estar capacitando obreiros, de estar, meus irmãos, servindo como bênção para a vida daqueles que querem aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Nós estamos também aqui com o núcleo, aqui no Lagomac, na cidade de Macaé. Todas as segunda-feiras estamos ali. Deixa eu ver qual é a matéria de eclesiologia, meus amados irmãos, que tem batido muito bem aí, juntamente com as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Você que não conhece ainda os nossos livros, são livros semelhantes a esses. Esse aqui é o livro de missiologia. Nós temos aqui, por exemplo, também o de evangelismo, que são livros muito abençoados. Na nossa grade teológica, em nosso currículo dos cursos de teologia, são 40 matérias do básico ao bacharel, e no mestrado nós temos mais 12 matérias. E são matérias, meus irmãos, totalmente
estarrecedora, matéria que capacita muito o obreiro, que forma líder de uma maneira sensacional. E eu quero estar te convidando a estar aprendendo teologia conosco. Nós temos lá já formado já uma turma neste último sábado que passou, e eu tenho certeza que você pode ser uma da próxima turma que vai estar se formando também com a Itadesp. Venha crescer na graça, venha crescer no conhecimento. Meus amados irmãos, sem perca de tempo, me chama no WhatsApp 22 999 68 32 72. Agora vamos deixar a propaganda do lado, vamos deixar aqui um pouco de lado a Itadesp, vamos ouvir aquele hino que tem marcado a nossa história. Mas antes de passar para o momento flashback, eu quero permitir o nosso presbítero Adael para deixar aí a paz do Senhor para os irmãos. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus em mais um sábado aqui na presença do Senhor juntamente com os irmãos. E eu só sou grato a Deus. Tudo que for falado aqui é para a glória do Senhor, que você possa estar recebendo aí na sua casa, onde quer que você esteja, e seja abençoado por Deus nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Amém. Flashback. De volta ao passado. Tudo a findar. Um dia Jesus, ele voltará. Um dia sim, e bastará. Flashback. Um dia. Eu vou subir ao céu, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar. Um dia eu voarei. De asas não precisarei. Foguete a disco voador. Apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então
Como tu vê, estou de novo aqui, buscando alguma coisa para mim. A minha vida contigo é mesmo assim. É Jesus, só tu me entende e conhece o meu coração. Escuta agora minha aflita oração. Somente em ti eu sei que encontro solução. Jesus, não ligue se agora eu chorar. É que o meu coração não pode suportar a grande compaixão que tu tens dado a mim. Jesus, neste momento eu já começo a sentir que a resposta já chegou até mim. Estou chorando porque sei que estás aqui. É Jesus, são tantas lutas que eu começo a pensar que vou parar e não vou mais continuar. O sofrimento está a me consumir. É Jesus, aí eu lembro que tu és advogado e que estás sempre presente do meu lado. Te conto tudo, meu socorro vem de ti. Jesus, não ligue se agora eu chorar. É que o meu coração não pode suportar a grande compaixão que tu tens dado a mim. É isso aí, meus amados irmãos. 2 hinos abençoados que tem marcado geração: A Grande Viagem, Esdras Carneiro, e também Diálogo com Deus, de Chile Carvalhais. Que você venha estar sendo abençoado por esta programação, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós já estamos entrando logo mais no primeiro comercial, mas já estar te prendendo aqui neste assunto, um assunto que nós iremos estar trabalhando logo após o nosso primeiro comercial, que vai ser sobre
a lição de número 6, que é para ser lecionada no dia 11 de fevereiro. Queremos trabalhar um pouco sobre o organismo e a organização do corpo de Cristo, isso é, da igreja. Isso é um assunto, meus irmãos, muito dinâmico. Nós vamos entender que desde o começo do cristianismo que já existia uma certa organização, desde a instituição dos diáconos, como da união em conjunta da noiva de Cristo na época apostólica. Um povo que não trabalhava para si, um povo que trabalhava para Cristo. E vamos estar entendendo que no meio dessa organização, o corpo de Cristo era abençoado, crescia de uma forma saudável e o nome do Senhor era glorificado. E por isso existiam sinais, prodígios, porque era uma união perfeita. E é exatamente sobre isso que nós iremos estar trabalhando nos tópicos desta lição de número 6. E eu tenho certeza que vai abençoar bastante a tua vida, você que é professor da Escola Bíblica Dominical. Não perca este conteúdo, vai abençoar muito a tua vida. Você também que é aluno da Escola Bíblica Dominical, mas quer se aprofundar um pouco mais neste assunto, meu amado irmão, não falha porque tem coisa boa e de Deus para você aqui nessa tarde de sábado. Nós iremos estar trabalhando muito esses ponto por ponto e assim eu tenho certeza, meu irmão, que o nome do Senhor vai ser glorificado em tua vida, porque o aprendizagem é juntamente para isso, meus irmãos, para que nós venhamos estar pertencendo como corpo amadurecido na cabeça que é Cristo, para que nós não venhamos ser levados por qualquer vento de doutrina que tenta nos afundar, meu irmão, em escândalos, em perturbações e diversas outras coisas que para nada servem. Mas nós estamos aqui para estar trazendo um esclarecimento. Eu já quero te pedir, se você leu já esta lição, deixe já a tua pergunta, fica à vontade, meu irmão, fica à vontade, deixa a tua pergunta que nós iremos fazer o possível para estar te respondendo. E também você que tem o seu pedido de oração, mande pelo WhatsApp da rádio, pelo 22 99206 0056, e você também pode estar lançando a tua pergunta por este mesmo WhatsApp, 22 99206 0056. Eu tenho certeza, meu irmão, que nós iremos fazer o possível e o impossível para estar tirando as suas dúvidas, tá bom? E este assunto vai ser um assunto muito abençoado. Logo mais estamos aí de volta e eu creio que o nosso Senhor vai estar nos abençoando. Tem como já entrar no comercial? Vamos entrar no comercial aí, tá? Estamos de volta em alguns minutos. Gostou da programação? Anuncie aqui. Nosso WhatsApp 99206 0056. Rádio Macaé Gospel. Aqui, seu negócio dá certo. Continue sintonizado na Rádio Macaé Gospel. Já já voltamos. Rádio Macaé Gospel, seu portal de música, informações e entretenimento na internet. Estamos no Radiosnet, CX Rádios, Rádio Online, na Deezer e na Alexa. Baixe nosso aplicativo na Play Store e também na Apple. Nosso site, radiomacaegospel.com.br. De Macaé, Rio de Janeiro, para o Brasil e o mundo ouvir. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, YouTube e no Twitter. Rádio Macaé Gospel, salvando vidas, através do louvor e da palavra de Deus. O azeite vai descer, o azeite vai descer. A Assembleia de Deus, Ministério Rompendo em Fé, convida as igrejas, pastores e departamentos para o culto de aniversário de 1 ano da nossa congregação, que será nos dias 16 e 17 de fevereiro, a partir das 18 horas. Preletores, dia 16, Pastor Paulo, dia 17, Evangelista Sandro Vilas Boas. Teremos os cantores Rosélia Areias, Nicole Elias, Carlos e Damares, Yasmin, Grupo de Louvor Local, Missionária Conceição e Grupo Lírio dos Vales, e grupos de igrejas locais. Tema, Mateus 16:18. Direção, Missionária Tereza Areias e Pastora Maura. Pastor Presidente, Arício Areias. Nosso endereço, Rua Governador Silveira, 145, em frente ao Dona Alba, em Macaé. Venha, forme sua caravana e venha adorar a Deus conosco. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus trabalhar na tua casa, deixa Deus trabalhar, deixa
deixa Deus falar. Sim, eu vou pra Oral Sim, pra minha vida melhorar. Ri, quero voltar a sorrir. Sorrir e gargalhar. Eu vou abrir a porta pra felicidade, curtir a família, amigos, sorrir à vontade. Oral Sim, a rede de implantes dentários número 1 do Brasil. O nosso carinho constrói sorrisos. Em Macaé, na rua Jorge Reide, número 60, bairro Cavaleiros. Agende a sua avaliação. 2141-2141. Camargo Multimarcas. Temos camisas de diversas marcas: bermudas Lins, bermudas Cargos, bermudas Passeios. Temos ainda bonés, meias, cintos, vestidos, blusas femininas, saias, shorts femininos e diversos tipos de chinelos. Trabalhamos com cartões de crédito, débito e Pix. Rua principal do Brizolão número 8, ao lado do Brizolão da Nova Holanda. Nosso WhatsApp 22 99939 7930. Trabalhamos de segunda a sábado de 8 às 22 horas. Camargo Multimarcas. Atenção, pastores e pastoras. Quer colocar uma programação em uma rádio? Então vem pra Rádio Macaé Gospel. Aqui você tem programação diferenciada com dinamismo e com qualidade 100% digital. Venha divulgar os cultos de sua igreja em uma rádio líder de audiência no Brasil e no mundo. Tá esperando o quê? Vem pra cá. Entre em contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 22 992 060056. Está precisando de propaganda para seu comércio ou evento? Eu tenho a solução. Venha pra agência publicitária. Propagandas para rádios e carros de som, vinhetas em geral. Ligue agora mesmo pelo celular WhatsApp DDD 22 99206 0056 e faça seu comércio ou evento aparecer. Agência publicitária. A solução tá aqui. Deus, eu tenho tantas bênçãos, passa em minha vida enxergar. Açougue Mercearia do Betinho da Vitória. Aproveite as promoções. Carne seca 26,99 o quilo. Calabresa Seara 17,99 o quilo. Coxinha da Asa 12,99 o quilo. Acém 19,49 o quilo. Músculo 18,99 o quilo. Alcatra 33,99 o quilo. Contrafilé 34,99 o quilo. Chã de dentro 27,99 o quilo. Linguiça de churrasco 15,99 o quilo. Peito de boi 23,99 o quilo. Mocotó 4,99 o quilo. Leite 4,49. Linguiça mineira, R$ 23,99 o quilo. Aceitamos cartão de crédito, débito, Pix, ticket de alimentação e cartão Macaíba. Nosso endereço, Rua São Mateus, de frente para a Pracinha, na Nova Esperança. Vem pra cá! Ei, você sabia que a Rádio Macaé Gospel é a segunda rádio evangélica mais ouvida em Macaé e no Norte Fluminense? As pesquisas destacaram isso e há mais de um ano na vice-liderança. Temos uma programação diferenciada com tudo que um ouvinte exigente pode encontrar. Somos líderes em som e imagens nas lives das nossas programações. Portanto, amigo comerciante, você não vai anunciar em qualquer lugar não, né? Vem anunciar conosco. Entre em contato com o nosso departamento comercial 22 992060056. Vem aí o Congresso de Carnaval nos dias 10 e 11 de fevereiro, na Assembleia de Deus Missão Avante. No sábado daremos início às 19h30 e no domingo às 18 horas. Tema: Não deis lugar ao diabo. Gálatas 5:13. Preletor Pastor Adriano Ferreira. Nosso endereço: Rua Lenira de Moraes, número 80, Morro de São Jorge, em Macaé. Assembleia de Deus Missão Avante. Pastor Presidente Cristiano Silva e missionária Laís Benavenuto. Venha, você não pode perder. Pensou em contabilidade? Pensou Fastec. Na Fastec tem contabilidade para MEI, pequenas, médias e grandes empresas. Contabilidade para igrejas, imposto de renda, além de contar com preços justos e do tamanho da sua empresa. Não perca tempo, venha ser cliente do melhor escritório de contabilidade de Macaé e região. Estamos na Avenida Tancredo Neves, no coração do Parque Aeroporto. Telefone 22 99605 2922. Fastec Contabilidade.
Atenção, cantores de todo o Brasil! Chegou para você a oportunidade de destacar suas músicas e alavancar sua carreira. Você tem músicas gravadas no CD, EP ou single? Venha divulgar suas músicas na Rádio Macaé Gospel. Temos um programa de segunda a sexta-feira onde tocamos as músicas dos cantores parceiros. Temos cantores parceiros em todo o Brasil. Venha ser nosso parceiro também e você torna-se nosso parceiro por 6 meses. Não é legal? Então corra! Ligue agora mesmo pelo WhatsApp 22 99206 0056 e venha ser parceiro da rádio que é sucesso no Brasil e no mundo. Rádio Macaé Gospel, a rádio da parceria. O sonho não acabou. Pensou em higienização de estofado? Então pensou na RM Clear. Nós da RM Clear lhe oferecemos serviços impecáveis para sua limpeza de sofá, colchão, lavagens de banco, teto, carpete de carro e muito mais. E não é por nada não, mas os serviços de nossa empresa é um capricho. Venha já conferir. 22 997 52 3542 ou 22 992 71 5440. RM Clear. O sonho não acabou. Ivan Serralheiro, o rei das portas de aço. Trabalhamos com aluguel de andaimes, retráteis, galpões, grandes portões e portas de aço. Faça hoje mesmo seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 22 98848 8907. Garantimos nossos serviços e a certeza do cliente satisfeito. Estamos há 30 anos no mercado. Trabalhamos com cartão de crédito e débito. Temos o melhor preço da região. Estamos localizados na Avenida Amaral Peixoto 907, no Parque Aeroporto em Macaé. Direção do amigo Ivan. Atenção Brasil, você está sintonizado na melhor rádio, a maior potência do rádio na comunicação. Rádio Macaé Gospel. Esta é a voz do estado do Rio de Janeiro. A melhor programação show music da internet. Divulgação da palavra de Deus. Louvores, esporte, notícias, informações, prestação de serviços e utilidade pública. Uma rádio sempre pensando na comunidade, sempre resgatando e divulgando a cultura popular para os 4 cantos da terra. Baixe nosso aplicativo na Google Play Store e acompanhe toda a nossa programação a nível de Brasil e o mundo. Rádio Macaé Gospel, a voz do estado do Rio de Janeiro, a maior potência para você. Rádio Macaé Gospel. Voltamos. Programa Mensageiro da Verdade. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. É isso aí, meus amados irmãos. Estamos de volta, graças a Deus. E vamos trabalhar um pouco este assunto, né, meu irmão? Que é um assunto tão belo, tão belo. Vamos chamar já o momento da palavra aí? Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Vamos lá, meus amados irmãos, sem perca de tempo, nós iremos trabalhar um pouco esse assunto da nossa EBD, porque ele é um assunto muito legal, muito interessante, que vai estar nos ajudando a entender um pouco mais sobre a organização do corpo de Cristo. Tanto o nosso textuário, como a nossa leitura bíblica em classe, ela trabalha muito bem sobre o ponto da organização. Exatamente o que acontece em Atos capítulo de número 6. Para os irmãos entender, o nosso textuário vai estar nos dizendo: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheias do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. O que é interessante, nós iremos logo mais trabalhar um pouco o contexto deste assunto, mas desde já, para o ministério de servir, como é o diaconato ou a diaconia, ele é algo muito interessante. Todo o corpo de Cristo, todo aquele que quer ser alguém no corpo de Cristo, ele tem que aprender uma coisa, que é servir. Jesus Cristo, ele nos ensinou isso tanto por palavra como por obras. Os irmãos conhecem a história de ele lavando os pés dos apóstolos,
e veio trabalhar muito bem sobre o sentido da humildade e também do serviço, dizendo: se algum de vós quiser ser grande no reino, tem que aprender uma coisa, é servir. E este ponto é importante porque, para nós estudarmos um pouco sobre a organização e o organismo, não tem como uma igreja, uma denominação ou uma organização ela ser organizada sem ninguém para servir. Isso aqui é o ponto máximo. Se não tiver alguém para servir, para que venha estar gerando uma organização, pode ter certeza, meu amado irmão e minha amada irmã, que é claro que não tem como ser gerada a organização. Nós percebemos que quando a Igreja de Cristo ela começa a ser planejada, já tem uma organização. E quando ela já começa a ser vivida na vida prática dos irmãos convertidos, ela já tem que ser puxada uma organização, tanto a instituição da diaconia, quanto também a unidade perfeita de todos aqueles que ingressavam na caminhada cristã. Isso aqui é muito interessante. Vou passar para o presbítero Adael já para estar comentando aí sobre a nossa leitura bíblica em classe, já lendo aí, já expondo também um pouco sobre o assunto. Muito bem, meus irmãos. Irmãos, também para esclarecer, nós estamos dando a lição 6, a lição 5 foi dada na semana passada. Então você que quiser aí ver a lição 5, procure aí o programa da semana passada e você vai conseguir encontrar lá a lição 5, tá bom? Hoje nós estamos dando aí a lição 6 a fim de dar tempo para você conseguir estudar até chegar o dia da lição aí, que é só no dia 11 de fevereiro, amém? Queridos, a leitura bíblica em classe, ela está baseada em Atos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7. Vamos ler rapidamente, em nome de Jesus? Vamos lá. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, que é o prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Queridos, isso aqui, que é a leitura bíblica em classe, que é onde nós vamos basear o nosso estudo hoje, deixa muito claro o que nós queremos passar para vocês hoje, né? Através dessa lição que o autor quis passar para a gente, que é a organização da igreja. A gente vai falar aqui desse tema, né, que é organismo e organização. O organismo sem organização ele não funciona, né, e vice-versa, um precisa do outro. Nós vamos ver que há diferença entre organismo e organização, o que é cada uma dessas coisas, a necessidade disso aí para a igreja, porque se nós não tivermos isso, organização, eu acredito que qualquer área da nossa vida, se não tivermos organização, a tendência é nós fracassarmos. Precisamos ter um começo, meio e fim de tudo que nós estamos fazendo, de preferência que seja tudo já pré-estabelecido, para que não venha confundir ninguém no meio da caminhada. A Igreja de Cristo, ela já tem a Bíblia com tudo pré-estabelecido para que nós venhamos compreender e entender o que é ser Igreja de Deus. Então, aqui nesta lição nós vamos falar exatamente isso, a igreja como uma organização, a igreja como um organismo e a organização, tá bom? A gente vai falar logo aqui na introdução, amém? Amém. Ou na introdução, a introdução, queridos, eu não vou ler tudo,
mas você que tiver a lição aí, que você conseguir acompanhar, fala assim na introdução em algumas partes, ó. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos, uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. O que é isso? Nós vamos ver aqui que a organização na igreja ela é muito necessária para nós evitarmos esses dois extremos. Quais extremos? A gente tem um extremo de pessoas que acreditam que não há necessidade de liderança nenhuma, e a gente tem um extremo de pessoas que têm uma liderança, só que essa liderança ela é tão rígida ao ponto que sacrifica a igreja. Só que uma coisa não anula a outra. Tem muitas pessoas que não têm liderança, não vão para a igreja, não querem liderança porque às vezes o líder está sacrificando muito, está indo muito além do que é. Mas a verdade é que nós temos que procurar equilibrar isso aí. Porque ainda que o meu líder esteja sacrificando a igreja, a solução não é eu sair das igrejas e viver sozinho. A solução é eu compreender que eu preciso ter um equilíbrio. Procure uma igreja equilibrada, um lugar equilibrado. Seja você uma bênção para o seu pastor, converse com ele, converse com o seu líder, converse com aquele que está desequilibrando de alguma forma, para que a igreja ela venha estar dentro dos parâmetros de Deus. Não é porque às vezes a igreja está sendo sacrificada de certa forma que a solução é não ter liderança. Amém? Então isso aí já é um ponto que nós vamos esclarecer aí de forma dessa forma aí nessa lição. Outro ponto que fala aí na introdução é: porém, como tudo que é humano, estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. Isso aqui, irmãos, nós vamos estudar também que existem algumas formas de governo na igreja, né? A gente vai estudar pelo menos 3, só que a gente vai ver isso só lá no último tópico, né? Que é o tipo de governo episcopal, congregacional, e o outro é presbiteral. Tá bom? A gente vai ver esses três tipos de governo aí, mas é importante, né, a gente enfatizar aqui: tudo que é humano, tudo que foi colocado pelos seres humanos, tudo isso pode haver erros. É por isso que a gente tem que pegar a Bíblia, o Novo Testamento, para a gente poder basear, né? Ali na igreja primitiva a gente tem muitos exemplos de como a igreja dela deve proceder, como ela deve funcionar em cada área, né? Então a gente vai ver aqui onde que a igreja, a nossa igreja, por exemplo, Assembleia de Deus, ou Batista, ou Presbiteriano, não sei de qual a denominação que você é, onde que a sua igreja se encaixa, em qual forma de governo. A gente vai ver isso lá no final, então que você possa ficar ligado aí até o final para poder compreender, né, a respeito desse tema, que ele é tão enriquecedor para as nossas vidas e importante, queridos, para a nossa vida. Mas tenha certeza que tudo que é humano tem falhas. Então a Bíblia é o nosso parâmetro. Amém? Amém. A gente pode ir pro primeiro ponto aí, professor? Sim. Deixa eu só pegar um rápido ponto aqui, de comentarmos um pouco sobre a perfeição da obra de Cristo e dos 3 tipos de governo, tanto o presbiteral como o congregacional e o episcopal. Eles são muito importantes. Esses 3 tipos de governo são muito importantes. Nós iremos comentar um pouco mais na frente, como o nosso presbítero falou, mas uma certa feita, um certo escritor, ele vai estar escrevendo um assunto muito interessante sobre liderança. Um rapaz que estava na igreja e não concordava muito bem com a liderança da igreja. Se eu não me engano, eu já até comentei isso lá na nossa congregação. E eu tive comentando que um certo alguém até escreveu um acontecimento que houve em um certo coração que não aceitava a liderança na igreja, e ele basicamente saiu da igreja juntamente com outro irmão, e de acordo com eles iriam tomar um café e iriam comentar um pouco sobre a palavra de Deus sem ter liderança. O que foi que aconteceu? Eles sentando para estar tomando um café, comentando um pouco sobre a palavra de Deus,
Outra pessoa ouviu falar desse certo cafezinho que tinha, foi outra pessoa lá juntamente com ele, sentou na mesma mesa, tomou também o mesmo café e começou também a comentar um pouco da palavra de Deus. O que é interessante é que depois deste veio outro, e depois veio mais um, e depois veio mais um, e depois veio mais um, até chegar em um ponto a qual a falta de organização bateu e eles tiveram que estar elegendo um líder do cafezinho, um cabeça do cafezinho, um chefe do cafezinho, porque nenhum ser humano na face da terra ele vive sem um líder. O que foi que ocorreu? Passou-se um tempo, a sala ficou pequena para o cafezinho, tiveram que conseguir um outro espaço. E esse líder do cafezinho acabou sendo líder desse outro espaço, e os irmãos já sabem o que se tornou no futuro bem próximo, né? Então isso é um assunto muito importante. Ao falarmos sobre liderança para a organização, é um assunto importante, porque nenhum ser humano na face da terra ele vive sem essa liderança para ter uma organização devida. Nosso presbítero pode continuar. É verdade, irmãos. Nós sem liderança não funcionamos. Isso é no geral, queridos. No geral, na igreja não seria diferente. E Deus ele sempre soube disso, por isso que ele sempre priorizou, né, a instituição de lideranças. Por isso que ele sempre levantou grandes líderes, né, para tudo, né, que foi feito ao longo da história da igreja. As reformas, por exemplo, né, os avivamentos, por exemplo, não vieram de repente, do nada. Deus levantou um homem, sempre levantou alguém para poder agir aí conforme a vontade dele. Então, liderança é necessário para a organização da igreja, e o líder também tem que procurar ser capacitado para isso, capacitado pelo Senhor, né, irmãos? A gente vai ver ao longo dessa lição que capacitação humana não é o suficiente para poder dirigir uma igreja. Capacitação humana, tu consegue dirigir bem uma empresa, tu consegue dirigir bem um grupo de amigos, um grupo social, mas igreja tu tem que ter muito mais do que capacitação humana no teu currículo. Tu tem que ser muito mais do que falar bem, do que conversar bem, ter uma boa oratória. Vai muito além disso, porque a igreja ela tem uns aspectos muito diferentes das demais coisas. Mas a gente vai ver isso ao longo da aula aqui. Fica tranquilo que Deus vai continuar falando contigo aí. Ponto 1. Nosso primeiro tópico aí fala a estrutura da igreja cristã. Aí o primeiro subtópico tem como título a igreja como organismo, que fala assim: um organismo é visto como conjunto de órgãos que constituem um ser vivo, né? Então esse ponto aí ele fala da igreja exatamente como isso, como um organismo. A gente tem falado aqui, né, e esse ponto aqui está enfatizando com bastante excelência o que nós temos falado da igreja como o corpo de Cristo. A gente tem comentado bastante aí nas últimas lições a respeito desse corpo de Cristo, que o corpo de Cristo, o organismo, né, não funciona se algum membro, alguma parte do organismo parar, né? O organismo ele precisa estar agindo de forma conjunta para que venha funcionar, né? E a igreja é exatamente isso. Os órgãos precisam funcionar de forma adequada para que a igreja ela venha estar cumprindo o seu propósito com excelência, queridos. Então nós falamos muito a respeito disso aí anteriormente. Eu até, né, usei um exemplo de uma pessoa que às vezes ela um corpo que ele sofre um corte, um machucado, alguma coisa. E o quanto, por mínimo que seja esse machucado, seja onde for, o quanto ele pode prejudicar, né, o quanto ele pode comprometer todo o corpo, né? E nós como igreja temos que cuidar disso aí como uma organização, um organismo, algo que depende um do outro. Eu dependo da minha mão, a minha mão depende da outra, e o pé, e o ouvido, e o olfato, e assim sucessivamente, como fala o apóstolo Paulo lá a gente até leu a respeito disso na semana passada, né, irmãos? Mas a gente é muito importante, né, no corpo de Cristo. Às vezes tem pessoas que não têm necessidade a gente vê que tem parte tendo a igreja como um corpo. Às vezes não tem necessidade da pessoa estar ferida, estar machucada, ter se machucado. Mas tem às vezes parte do corpo, e o apóstolo Paulo fala até a respeito disso, que tem orelha que quer ser boca, boca que quer ser, enfim, um órgão do corpo que quer ser outro, porque se acha menos importante de alguma forma. E hoje tem muitas pessoas na igreja sim, que tem se achado menos importante de alguma forma, mas a verdade é que todos nós temos o nosso papel para formar o corpo de Cristo. É como um quebra-cabeça, meus queridos.
Se a gente for ver um quebra-cabeça, não dá para encaixar a peça dali de cima ou lá embaixo ou vice-versa. Por quê? Porque aquela peça ela já foi feita, pré-moldada, já alinhada para ser colocada ali. E sem ela o quebra-cabeça não vai ser completo. Se aquela peça quiser ir para outro lugar, não vai funcionar. Os encaixes dela não funcionam. Né? É como um relógio. Você já deve ter visto em filme, em desenho, alguma coisa, engrenagem de relógio, daqueles relógios de igreja, né? Onde tem as engrenagens gigantes e tem outras engrenagens pequenas, mas aquela engrenagem pequena, se ela parar, não funcionar, se ela sair dali, todo o relógio vai parar de funcionar, porque independente do tamanho da engrenagem, ela foi feita para ficar ali. Assim é o corpo de Cristo. Você está exatamente no lugar, no momento, no propósito certo de onde Deus quis que você estivesse. Não tente sair para poder prosperar, se fortalecer em outro lugar. Não, se Deus mandar você vai, mas de um modo geral nós fazemos parte de um organismo. Deus quer te usar onde você está, com o que você tem, da forma que você é, para que você venha fazer parte aí desse organismo que é a Igreja de Cristo, que tem as suas dificuldades, mas sendo igreja, sendo um organismo bem estruturado, e a gente já no segundo ponto aqui vai falar sobre a organização, que é algo que complementa isso. Sendo igreja, sendo organizado tudo certinho, tenha certeza, você vai obter vitória quando você menos esperar na sua vida. Às vezes você acha que as coisas não estão funcionando, mas talvez você não esteja no lugar onde Deus quis que você estivesse. Você faz parte de algo muito maior do que talvez aquilo que você está enxergando diante dos teus olhos, né? Você faz parte de uma organização, e essa organização ela não é uma organização local. É uma organização mundial. A igreja, como a gente aprendeu, ela é universal. Então que você possa compreender o tamanho da estrutura que você, como Igreja de Cristo, faz parte. Ah, mas eu sou só um membro pequeno, um órgão pequeno. Sem você, a igreja até funciona, mas Deus pega e coloca outro no teu lugar. Mas Deus te instituiu, te criou, já desde o ventre da tua mãe, para você estar ali trabalhando para Ele. Então não pense que Deus quer te descartar de alguma forma porque você é pequeno. Você é exatamente do tamanho que Deus colocou você nesse mundo. Amém? Então você faz parte de um organismo, faz parte de algo maior. Amém, pastor? Amém. Isso é interessante, né, meus irmãos? Porque como que funciona? O rim, ele tem que entender que ele não é o coração. E o coração, ele tem que entender que ele não é o rim. E vice-versa. Quando falamos um pouco sobre esse organismo, é algo muito interessante porque dentro do nosso corpo, cada órgão, ele faz parte de uma tarefa ou de um dever. Até a nossa pele. Até a nossa pele tem um sentido protetor do nosso corpo. Isso é interessante porque se um dos nossos membros ou órgão parar de funcionar da maneira devida, ou não quiser funcionar mais, se não for um órgão vital, que isso também tem em um corpo, se não for um órgão vital, ele é retirado. E por ele ser retirado, é claro que mesmo assim o corpo sente. O corpo de Cristo sente. O que acontece hoje na igreja não é muito diferente, porque a igreja, ele é aquilo que nós chamamos na teologia de corpo místico de Cristo, sendo Jesus o cabeça e a igreja o corpo místico. E a igreja, como um corpo místico, ela tem que estar cada órgão no seu devido lugar para que o corpo continue de pé e saudável. Porque a pior coisa no mundo, meus irmãos, é um corpo, mesmo estando vivo, mas se tiver com uma enfermidade, ficar andando, caindo, levantando, caindo, levantando, por causa da sua falta de estabilidade e de saúde espiritual nesse corpo místico. Nós temos que aprender a participar de uma maneira saudável do corpo de Cristo, para que o nome do Senhor seja muito bem glorificado em nossas vidas. Nós somos o corpo de Cristo. O que será que nós temos feito? Meus amados irmãos, Jesus, ele vai estar falando uma palavra muito legal, já encaixando já nas missões de Cristo. Jesus, ele vai falar algo muito interessante, dizendo assim: levante os vossos olhos e veja que o campo está branco. Nós falamos já aqui um pouco sobre os órgãos. Cada órgão tem o seu sentido no corpo.
Agora nós olhamos para toda a nave da igreja. Não estou falando de uma igreja local, estou falando de uma igreja mundial, da igreja universal, da igreja que não é limitada por parede. Será que cada um dos membros de Cristo, ele já conhece já a sua função no corpo de Cristo? Muitas vezes, por eles não ter sentido do que ele tem que fazer ou realizar no meio desse corpo, o corpo está sofrendo por causa da sua falta de estrutura, que aquele membro não está sustentando aquilo que era para ele sustentar. Nós, como corpo de Cristo, temos que aprender a levantar os nossos olhos para entender que o campus já está branco para nós trabalharmos nele. Agora o Senhor, ele tem colocado um chamado vivo em teu coração. E você, como um órgão vivo de Cristo, você tem que desenvolver essa tarefa e esse dever. O nosso presbítero Adael já explanou muito bem já sobre esse conteúdo aí. Vamos partir para o próximo subtópico. Amém. Então, queridos, exatamente isso. O próximo subtópico aí, tem como título a igreja como organização. É um complemento e muito necessário aí da igreja como organismo, né? Esse ponto aí ele fala da seguinte forma: a forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, cuidavam da parte administrativa, instituíam lideranças locais e etc, né, irmãos? Então, a igreja primitiva, por mais que fosse uma igreja que ainda estivesse, irmãos, em desenvolvimento, foi uma igreja que teve organização, e se ela não tivesse aquela organização, certamente não funcionaria. Por isso que Deus instituiu homens que fossem cheios do Espírito Santo, como os apóstolos, porque eles entendiam que não era só a obra de pregação do evangelho, tudo precisa de uma organização. Um exemplo muito claro disso é a leitura bíblica em classe que nós lemos quando instituíram os diáconos, porque estava havendo problemas, né, na distribuição do dinheiro lá entre as viúvas. Então lá a gente percebe que os apóstolos falaram: a gente não vai deixar de pregar a palavra, não pode deixar de pregar a palavra para resolver isso. Instituam pessoas cheias do Espírito Santo. Perceba, eles não chamam para instituir pessoas que tenham conhecimento daquela causa de distribuição de dinheiro, pessoas que já saibam lidar com dinheiro, saibam lidar com aquelas situações. Não, o ponto principal aí do que eles estão falando instituam homens cheios do Espírito Santo para resolver essa causa. A gente vai continuar pregando o evangelho, e assim foi feito. A gente percebe que dentre aqueles homens cheios do Espírito Santo, né, Estevão estava entre eles, e a gente sabe quem foi Estevão, né, que foi o primeiro mártir, alguém que fez muito mais do que aquilo para que ele foi chamado, que foi lá pregando a palavra, né. Mas enfim, então, queridos, a igreja primitiva funcionava porque tinha uma organização. Então, se até lá no começo precisou de uma organização, ainda hoje a gente precisa ter uma organização. E como eu falei, essa organização nossa, ela não pode ser baseada somente nos conhecimentos, nas técnicas humanas, mas essa organização ela precisa estar diretamente ligada, meus irmãos, à Bíblia, ao que o Novo Testamento, o que a igreja primitiva, eles têm para nos dizer sobre a igreja, sobre o que é essa igreja. Ali no Novo Testamento a gente vê vários exemplos do que é ser igreja, de problemas de igreja e como os apóstolos tratavam, né? A gente tem que ser muito espiritual. Hoje nós temos diversos problemas na igreja também, mas temos que ser espirituais para que possamos fazer aí conforme a vontade de Deus, como organização. O organismo, como a gente falou, é como o corpo de Cristo, é como o corpo. O organismo são vários órgãos que trabalham para formar um organismo. E a organização é exatamente o sentido da palavra que aqui a lição quer passar para a gente. É uma igreja, é um lugar, é uma instituição que tem uma organização, que tem um começo, meio e fim, o que tem um padrão para se trabalhar, né? E a gente vai ver melhor a respeito disso aí. Aqui no ponto 2 ainda, lá na frente mais um pouquinho, fala assim, no subtópico 2, a organização é saudável, o institucionalismo não. Então, o que é o institucionalismo, irmãos? A gente tem que ter em mente
uma coisa, o institucionalismo, ele é algo que ele é presente dentro da igreja, porque é algo que faz parte da igreja na terra, ser uma instituição. Só que o institucionalismo, ele é algo ruim, né? Porque ele tem causado problemas na igreja. A igreja, ela tem que saber que ela tem que estar debaixo de alguns parâmetros, dentre eles. A igreja, ela é espiritual, ela é física e ela é social. Ela tem que entender essas 3 obras. Mas para a gente focar aqui no que a lição quer falar, a gente vai falar do parâmetro social da igreja. O parâmetro, quando a gente fala de uma igreja que ela age na questão social, é uma igreja que ajuda, uma igreja que enxerga a necessidade daquelas pessoas e ajuda de forma social, né? E isso anda de mãos dadas aqui com o que nós queremos falar sobre o institucionalismo. Por quê? Porque a igreja, quando ela é institucionalizada, algo que só é vista dessa forma, é ruim. A gente já falou em lições anteriores que o mundo nos vê assim, como uma instituição. Mas o problema é quando nós, como igreja, agimos assim, como tal, como somente uma instituição. E é algo, como a lição fala, é algo que não é bom, é algo que é ruim. Porque se eu estou agindo somente como uma instituição, eu estou esquecendo do lado espiritual da igreja. Estou esquecendo do lado físico da igreja, das coisas da igreja. Então, queridos, é muito necessário a gente compreender isso, que a gente precisa entender que muito mais do que institucional, a gente é espiritual também. Ser uma instituição não é necessariamente algo ruim, até porque é um dos pontos, né, que a igreja tem que exercer, né, ser uma instituição, queridos. Então nós temos que compreender a necessidade disso aí. A gente percebe que hoje, pastor Delcio, existem muitas igrejas frias porque se tornaram somente instituições. A gente vê que existem igrejas que a gente já não sente mais Deus, mas embora a gente veja organização, embora a gente veja as coisas tudo muito bem esclarecidas, com tudo, né? Com dízimo, com trabalho, com isso, aquilo, tudo. Às vezes tem igrejas que fazem já a programação anual, né? E de forma detalhada, e aí funciona muito bem. Porém, espiritualmente, a gente não vê nada que agregue. Então aquela igreja, ela ficou institucionalizada como uma empresa. Ela tem o seu trabalho, ela faz o seu trabalho e é isso. Mas a igreja não pode ser isso, não pode ser somente uma instituição. Então igrejas têm se tornado igrejas frias por conta disso. Eu estava vendo, né, a respeito dessas questões aí, eu estava vendo muito como que as igrejas são formadas. A Assembleia de Deus, por exemplo, ela tem uma rigorosidade bem menor do que a presbiteriana, por exemplo, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com muitas coisas, né? Tem que tomar cuidado com muitas coisas. A gente precisa ser capacitado, ter um mínimo de capacitação para poder exercer autoridade sobre alguma coisa. Só que, como eu falei, um líder, um pastor, ele não pode somente ter isso como dar ênfase somente nisso, no conhecimento, na formação, nisso tudo. Fala bem, conversa bem, dialoga bem, mas não tem vida espiritual para poder compreender as necessidades espirituais da igreja. E isso é um problema muito sério. Aí ele vai focar as pregações nele somente no que ele conhece, baseado no que ele sabe. O mundo espiritual é algo que ele existe. Então nós precisamos compreendê-lo para poder falar para a igreja. Porque às vezes eu estou tentando tratar um problema de uma pessoa e aquele problema já fiz de tudo de recursos que eu tenho e aquele problema não foi resolvido. Só que aquele problema às vezes é um problema espiritual. Ah, mas eu já conversei, eu falei, eu agi, eu já fui lá, eu já levei, eu já trouxe, eu já fiz tudo que eu pude, mas a pessoa não quer mudar, então é problema dela. Opa! Então, uma pessoa, quando ela chega a esse ponto, ela não compreende que a igreja também é espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A gente tem que compreender isso. Então, queridos, uma igreja, quando ela é institucionalizada, é algo ruim. Por quê? Porque ela não se atenta muito para o lado espiritual do que nós somos como igreja. E isso é um problema. Como fala aqui, a organização é algo saudável, mas o institucionalismo não. O institucionalismo é algo ruim. Aqui ainda fala de uma forma muito mais forte, no finalzinho aí desse subtópico, ó, uma igreja institucionalizada, ela caminha para a morte. Então, irmãos, é necessário a gente ver. A igreja, ela precisa ser espiritual.
até mais do que esses outros atributos, do que social, do que físico, ela precisa ser espiritual, para que nós possamos lutar contra um inimigo real, não é, pastor? Com certeza. Meus amados irmãos, vamos olhar para esse lado da organização da igreja. Nós temos bastante igrejas que são muito bem organizadas. E o grande problema também é que muitas pessoas acreditam que a igreja organizada não tem tanto o lado espiritual. Eu conheço uma igreja, a igreja missionária Eliakim, um abraço aí para o pastor Davidson, lá do Piauí. É muito legal, por quê? O pastor Davidson, eu conheço ele é uma pessoa muito bem organizada. O que ele faz quando vai estar já ingressando no mês? Quando vai ingressar no mês, ele já tem o nome de todos aqueles que vão ministrar nos cultos, aqueles que vão louvar no ministério de louvor, aqueles que vão tocar. E eu achei isso muito interessante da parte dele. Aí um certo alguém comentou com ele: então quer dizer que agora você não deixa mais o Espírito Santo falar na hora, para colocar uma pessoa para pregar, uma pessoa para cantar, uma pessoa para falar? Aí ele falou: eu acredito que o Deus que fala no momento, ele também fala antes e demonstra antes, para que venha estar existindo uma organização na casa do Senhor. Porque o que acontece hoje, meus irmãos, em especial em muitas as igrejas pentecostais, né? Colocamos uma pessoa para ministrar na hora, uma pessoa que não leu para aquilo, e acaba muitas vezes agredindo as pessoas com palavra, acaba muitas vezes está usando o cajado, que seria algo pastoral, para estar doutrinando a igreja, a qual ele só vai estar lá naquele dia e nunca mais vai voltar, e depois quem segura toda a bomba é o dirigente local. E isso é muito perigoso, Nós temos que entender que a capacitação dos nossos líderes é importantíssimo. Quando olhamos para este lado da organização, nós temos que ter o sentido tanto da organização administrativa, como também na organização espiritual. Como pastor, até do lado espiritual tem que ter organização, é claro. O apóstolo Paulo, ele trabalha muito bem sobre as organizações, em especial dos dons espirituais. Até mesmo nos dons espirituais, ele tinha sim aquela sua organização. Fala: rapaz, quando você for falar em línguas e o outro começar a falar, pare. E depois o outro começar a falar, pare você também. E mais, que venha a existir um intérprete, uma pessoa que fale o que está acontecendo, para que os demais ouvindo não fiquem perdidos no assunto tal. E ele, é claro que ele vai falar: não estou proibindo ninguém de falar em língua. Eu só falo: rapaz, vamos tentar nos organizar o máximo possível. Ele fala: eu falo mais em língua do que todos vocês. Mas tem que ter uma organização. Ele fala: rapaz, não proibeis nenhum dos dons, quanto mais o de profetizar. E isso é interessante, por quê? Porque o apóstolo Paulo, nesse sentido de organização, porque o que acontece, meus irmãos? No lado administrativo, nós temos alguns pontos principais numa organização de uma empresa, por exemplo. Tem uma pessoa que, claro, ela trabalha para organizar. Tem uma pessoa que, basicamente, ela vai estar mandando naquilo que seria um tal de um supervisor. Nós temos um supervisor que vai estar apenas tendo o seu dever para estar visualizando o que está acontecendo em todo o decorrer da empresa que lhe foi confiada. Então nós temos também o planejamento, nós temos a organização, nós temos a maneira de dirigir aquela empresa e nós temos também uma forma de controlar aquela empresa. Esses 4 pontos são um dos 4 pilares de acordo com a administração para que uma empresa venha existir. Tem que ter uma pessoa para planejar, tem que ter uma pessoa para organizar, tem que ter uma pessoa para dirigir e tem que ter uma pessoa para controlar. Por isso que eu basicamente acho muito lindo, em especial a maneira episcopal da Igreja do Senhor, porque vai estar existindo muito bem esse ponto aí. É claro também que o congregacional é um modelo muito bíblico. E até do lado também da igreja presbiteriana, por mais que a gente vai comentar isso no futuro, né, meus irmãos? No futuro bem próximo, também tem um sentido muito bíblico. Mas o que acontece em todos esses sentidos? Nós temos que entender
o que seria o pilar da organização da Igreja do Senhor. O que seria o pilar? Porque, como eu já comentei aqui na lição anterior, vou comentar aqui novamente. Hoje, se acontecesse um problema, o que nós iríamos resolver, ou como nós iríamos resolver? Vamos cá, vamos tratar do assunto espiritual do nosso país, do Brasil. Para nós tratarmos do assunto espiritual do nosso país, tem que ter um líder que vai estar encabeçando e chamando sobre si a sua responsabilidade. Se olharmos, por exemplo, para a igreja primitiva, no primeiro concílio, que foi o concílio de Jerusalém, a qual basicamente todos deram a sua opinião, ou basicamente os mais conhecidos, mas quem encabeçou e chamou a responsabilidade para si foi quem? Foi Tiago. Tiago, ele trouxe, aqui nós trabalhamos até sobre isso aí, sobre a organização aqui, no nosso subtópico do tópico primeiro, ó. Olha só, nós temos que entender que os apóstolos, dessa forma os apóstolos, eles doutrinavam a igreja de acordo com Atos 2:42, cuidavam da parte administrativa da igreja, que tem também, de acordo com Atos 4:37. Eles instituíram lideranças locais, de acordo com Atos 6:6 e Atos 14:23. Eles reuniram-se, meu irmão, isso que é muito lindo, reuniram-se em um concílio, Atos capítulo 15, versículo 1 e 6, que é exatamente esse concílio que eu estou falando, é exatamente esse concílio que eu estou trabalhando e comentando nesse presente momento. Agora, vamos lá. Vamos trabalhar de um assunto importantíssimo da igreja. Mas quem que vai estar encabeçando? Qual é o grupo que vai estar administrando, colocando na balança se pode ir para frente ou se não pode ir para frente? Porque é muito, meu irmão, a grande tristeza em nossos dias é que nós vivemos uma realidade é que muitas pessoas querem ser cacique. Ninguém quer ser mais um índio. Nós temos que entender que tanto a importância da liderança quanto do liderado é importante para a igreja. É importante para todas as áreas, tanto espirituais quanto sociais. Porque, como foi que nós comentamos aqui no princípio desta lição, existe uma coisa para que a pessoa venha estar sendo grande no reino do céu, que é servir. A pessoa que ainda não aprender a servir, ela não entendeu nada do que é ser pequeno ou ser ainda grande no reino do céu. Porque nós olhamos para um governo humano e nós percebemos que aqueles que estão em um patamar um pouco maior, eles são servidos. Eles são servidos, eles são coroados, eles são presenteados. Mas todavia, nós temos que aprender que no reino de Deus é diferente. Nós temos que aprender o que é ser grande no reino de Deus, que é servir ao próximo. Jesus nos ensinou isso. O grande problema, calma lá, meu irmão, vamos lá. O grande problema é que muitas pessoas não vão nem trabalhar só no líder, mas até mesmo também no liderado. Porque tem liderado que quer ter a voz mais ativa do que o líder. Porque ele se acha que ele tem uma chamada grande, que ele tem uma coisa de Deus, que ele entende muito bem sobre o assunto, e muitas vezes quer colocar a última palavra até por cima daquele a qual ele tinha que estar apenas ajudando. Olhando por este ponto de vista, amanhã ou depois ele vai querer cobrar? Não. O que você tem que fazer, meu amado irmão? O que você tem que, como a maneira certa de você agir? Trabalhe neste ponto de uma maneira simples, meu irmão. Se você tem uma liderança, você tem que respeitá-la e tem que segui-la da maneira a qual o Senhor instituiu, para que essa organização, para que venha existir uma igreja organizada, para que venha estar encabeçando uma igreja que é embaixo de uma organização divina, mas também de uma organização humana, para que nós venhamos tanto, meus irmãos, olha só, ser doutrinado como foi a igreja primitiva em Atos 2:42, como também venhamos estar cuidando da parte administrativa, como foi na igreja primitiva em Atos 4:37, e instituindo até mesmo mais lideranças locais, porque eu vou falar e vou repetir, sem liderança nada no mundo funciona, seja na área política, seja na área empresarial, seja na área constitucional, seja até mesmo na área, meu irmão, espiritual. Sem liderança não funciona, tá? E para nós só fecharmos aqui, nós temos que aprender até reunir-nos, para que venhamos a estar levantando os concílios, coisas boas para a igreja, que só líder pode votar, encabeçar e trabalhar. Isso é importante, não é que fica apenas fechada para o líder, mas tem que ser líderes. Olha só que coisa maravilhosa como foi a instituição dos diáconos.
Não foi qualquer pessoa que foi levantado diácono. Não foi porque pessoas viram Jesus que foram levantados diáconos. Não foi porque pessoas que creram no evangelho que foram levantados ou serviram para a diaconia. De maneira alguma. Primeiramente, tinha que ser 7 homens cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. O grande problema é que hoje, muitas pessoas que são levantadas para a liderança, no sentido geral, nem só no lado espiritual, meus irmãos, até mesmo no sentido geral. A Bíblia fala de uma maneira tão linda, meu irmão, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isto é, quando tem um justo governando, o povo se alegra. Mas quando tem um ímpio, o povo geme. Isso é interessante porque, tanto no sentido espiritual da coisa, isto é, da igreja, quanto também no sentido nacional, muitas pessoas estão debaixo de um jugo pesado, a qual pessoas que não temem a Deus têm colocado sobre eles. Então, até mesmo este concílio, para ser levantado, tem que ser o concílio, mas tem que ser homem de Deus. Primeiramente, temam a Deus, cheios do Espírito Santo. Pessoas que tenham testemunho de crente, de salvos em Cristo. A gente pode até pular esse subtópico aí, terceiro do tópico 1, porque basicamente vai estar repetido. A não ser que queira falar só essa parte B deste assunto aí, do subtópico 3, do tópico 1 do subtópico 3, porque basicamente vai trabalhar o mesmo assunto aí, a não ser a partir do terceiro ponto aí, do segundo ponto. Pode ser, eu vou falar rapidinho a respeito disso aí. Bem, então já foi muito bem enfatizado aí, irmãos queridos, a igreja como organismo e organização. Esse terceiro ponto, ele basicamente repete, né, o que a gente já trabalhou aqui. Só que tem algo muito interessante aí nesse terceiro subtópico, que fala assim: alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda a forma de organização para ela. Fala também que, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e organização. Como o pastor falou, uma igreja ela não existe sem liderança, ela não consegue funcionar sem liderança e também não consegue funcionar, queridos, sem organização. Para tudo precisamos ter uma organização para que venha a funcionar, muito bem. Digamos que a organização o organismo é como ferramentas para trabalhar. A organização é como o efetuar o trabalho, sabe? A gente tem uma empresa, por exemplo, quem estuda administração sabe que as empresas hoje, elas não têm como principal foco a experiência do candidato quando ele vai assim, ser contratado. As empresas hoje, as empresas sérias mesmo, elas compreendem que elas precisam escolher pessoas que saibam lidar com pessoas que têm uma mentalidade forte, pessoas que têm um controle emocional, Então, muito além da sua experiência em carteira, tem que ter um controle emocional legal. Vamos trazer isso para o âmbito espiritual, Nós, para Deus, é exatamente isso. Não adianta a gente saber fazer, pastor, não adianta a gente saber efetuar, A gente precisa ser obediente. O que a gente tem na igreja hoje é o seguinte: pessoas que sabem, pessoas que conhecem, pessoas que têm autoridade sobre o assunto para falar, mas pessoas que às vezes são desobedientes. Tem a ferramenta, tem o organismo tudo muito bem trabalhado, mas não sabem esperar a hora certa para poder trabalhar. Às vezes sabe o caminho, mas não espera a hora certa para Deus dizer para ir no caminho, já quer ir logo na hora que ele bem entende. Então é exatamente isso. Para Deus não adianta saber, a gente tem que ser obediente. A gente vê, Samuel falando para Saul: obedecer é melhor do que o sacrificar. E é exatamente isso que está faltando também, às vezes, na igreja. A pessoa que ela faz parte do organismo, mas ela não respeita a organização como um todo. Então, não adianta também eu só fazer parte do organismo, eu conhecer, eu saber, eu estar fazendo minha função ali dentro, mas quando eu não compreendo que eu faço parte de uma organização que é algo maior, eu estou trazendo problema, eu estou prejudicando ali o organismo do qual eu faço parte, a igreja da qual eu faço parte. Amém? Então é algo bom para a gente pensar aí também. Isso aí é muito importante, porque a gente, levando por esse princípio aí, você tem que entender que a pessoa tem que estar sarado para sarar, curado para curar, liberto para levar a libertação. Porque muitas vezes não adianta a pessoa saber fazer. A pessoa tem que viver aquilo que faz. O reino é isso.
O Evangelho é isso. O Evangelho, ele é um dos poucos movimentos que é errado viver por aparência, com o véu posto sobre a sua face para não ver a verdade. Isso é interessante porque, vamos entender isso aqui, liderança, muito bom liderar com uma administração impecável, excelente. Mas todavia, você é visto e você tem que ser copiado pelo teu amor que você tem por Cristo, ao ponto de do amor que você tem pela palavra venha também influenciar os teus liderados, venha capacitar aqueles que te escutam. O assunto é muito amplo, tentando falar o mínimo possível, que a gente não saiu do primeiro tópico e já estamos entrando no nosso primeiro comercial, e quando voltar iremos trabalhar mais o nosso segundo comercial. Nós iremos trabalhar mais aí o nosso terceiro tópico, até porque o tempo é mais curto. Mas vamos rapidamente, pelo menos, dar um ponto aí nesse segundo tópico, nesses 3 minutinhos que faltam. Tá show. Então vamos falar rapidinho, irmãos, aqui no segundo tópico. O segundo tópico fala assim: a igreja é um organismo vivo e organizado no seu aspecto local. Então, eu não vou ler aqui não para a gente ganhar tempo, mas é exatamente a respeito disso aí que esse tópico vai falar. Que a igreja ela precisa ser um organismo vivo e organizado. Isso, irmãos, precisa ser um organismo vivo e organizado em todas as igrejas, né? Seja ela com 2 membros ou seja ela com 10 mil membros. Precisa ser esse organismo que funcione, que funcione aí da melhor forma possível. Né? Porque nós temos o dever como igreja, irmãos, de saber, né, qual o nosso lugar, qual a nossa posição. Então a igreja ela ser organizada é basicamente o arroz com feijão, né? O feijão com arroz que a gente tem que fazer, que a gente tem que trabalhar. O princípio que não é quebrado, né? Exatamente isso. Se a gente for ler aqui esse tópico aqui, por exemplo, fala de diversas coisas do que a igreja faz, né? Do que a igreja ela precisa fazer, que, como eu falei, é basicamente o feijão com arroz. É a igreja que discipula, uma igreja que ora, uma igreja que enxerga a necessidade daquele que está necessitado, a igreja que institui diácono, a igreja que exerce a liderança. Mas é difícil, né? Às vezes é muito trabalho, parece ser muito trabalho, pastor, para a igreja fazer todas essas coisas, mas na verdade é muito difícil e é muito trabalho quando isso é jogado nas costas somente de um ou de outro, ou de algumas pessoas. Mas quando a igreja se envolve para poder fazer esse trabalho de capacitação, esse trabalho do Senhor, seja ele espiritual, seja ele físico, seja ele social, quando a igreja se envolve de modo geral, esse trabalho ele já não fica tão pesado. Então, são muitas coisas que a igreja precisa fazer como uma igreja funcional. Como ali, depois se você tiver tempo, você lê aí esse tópico aí, ele cita muito bem a respeito de todas as coisas ali que a igreja primitiva fazia e que funcionava e que dava certo, porque as pessoas viviam por um propósito único, um propósito maior. Quando a gente se une pelo nosso ID, quando a gente se une pela nossa chamada como igreja, pode ter certeza, não fica pesado para todo mundo, ainda que tenha um peso, mas esse peso ele é dividido entre a igreja como um todo. Se tem que orar, não é só o pastor que ora, é a igreja que tem que orar. Tem uma causa ali de um irmão que está precisando de ajuda, você não vai lá pagar o aluguel sozinho, fazer tudo sozinho, fala com a igreja, todo mundo dando um pouquinho, daqui a pouco deu tudo certo. Então esse ponto aí é exatamente isso, nós precisamos ser igreja, esse organismo precisa funcionar, e para funcionar precisa de você que faz parte desse organismo, tá bom? Então, posso falar do segundo já, pra gente partir? Oi? O horário não vai dar tempo não. Não vai não. Quando a gente voltar a gente dá esse pontozinho aí, tá? Mas até então é interessante os irmãos entender, estamos entrando já no segundo comercial, mas importantíssimo, a igreja primitiva orava, evangelizava, pregava, era muito avivada, mas não desprezava as suas viúvas quando estava passando necessidade, levantava os diáconos para estar o auxiliando, olhava e falava: nós não podemos deixar o ministério da palavra, mas levante entre vós 7 homens capacitados. Então a igreja do Senhor tem que ser organizada, tem que ter, sim, sede, muita sede pelos dons espirituais e por tudo aquilo que o Senhor prometeu na palavra dele. Mas a igreja mais viva que tem não é só aquela que pula de um pezinho só, mas uma igreja que também testifica tudo isso com as suas obras. Vamos aí entrar no nosso segundo comercial
em nome de Jesus. Estamos entrando no nosso segundo comercial, daqui a alguns minutinhos estamos de volta, logo mais trazendo a nossa conclusão deste assunto tão magnífico, em nome de Jesus. Programa Mensageiro da Verdade. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. E aí, gostou da programação? Anuncie aqui. Nosso WhatsApp 992060056. Rádio Macaé Gospel. Aqui, seu negócio dá certo. Continue sintonizado na Rádio Macaé Gospel. Já já voltamos. Pensou em gravar um comercial? Nós fazemos para você. Somos do estúdio RMG. Pois é isso mesmo. Produzimos comerciais para rádios em todo o Brasil e para igrejas. Gravamos comerciais para carro de som, bicicletas, porta de loja, redes sociais e para TV. Temos mais de 200 locutores disponíveis para gravar seu comercial da maneira certa e com muito profissionalismo, do jeito que você quiser. Então não perca e entre em contato conosco pelo WhatsApp 22 99206 0056. Estúdio RMG. A Rádio Macaé Gospel é um ministério e tem sido um canal de bênção para milhares de pessoas. Temos levado a palavra de Deus para o Brasil e o mundo ouvir, mas essa obra não pode parar. Você que gosta de ajudar, seja um cooperador da obra de Deus. Contribua com um Pix no valor que você quiser e ajude essa obra missionária. Envie sua doação para o Pix 22 992 060056 e vamos continuar levando a palavra de Deus através dessa rádio. Rádio Macaé Gospel, salvando vidas através do louvor e da palavra de Deus. Igreja Pentecostal A Marca da Promessa. Visite um dos nossos cultos. Domingos, a partir das 19 horas, culto de louvor e adoração. Quarta-feira, a partir das 19 horas, campanha de libertação. Às quintas-feiras, a partir das 17 horas, círculo de oração. E aos sábados, às 8 da manhã, consagração. Nosso endereço, Rua das Orquídeas, número 29, na Nova Esperança, em Macaé. Pastores presidentes André Carlos e Vânia Castro. Igreja Pentecostal A Marca da Promessa, onde Deus espera por você. Você gosta de se vestir bem e com preço que cabe no seu bolso? Então vem pra Embraim Modas. Lá você encontra vestidos longos, saias, escarpins, sapatilhas, colchas, toalha de banho, cortinas, roupas masculinas, social, bíblias. Além de você encontrar também porta-tempero, óleo ungido, doces e acessórios. Vem pra cá e confira o que estamos anunciando. Nosso endereço: Rua W18, Travessa Pajuçara, ao lado da Igreja Missão Revelada, no coração do Lago Mar. Direção: Pastora Aline Embraim e Pastor Josiel. Loja Embraim Modas. Quer aprender a tocar violão, guitarra, contrabaixo e teclado? Vem pra aula de músicas aprender com os professores Jefferson Brito e Pastor Abraão Costa. Aqui você aprende a teoria e prática, básico e avançado. Temos aulas aos sábados às 10:30 da manhã. Endereço: Rua 11, número 60, na Assembleia de Deus, Visão e Fé, em frente ao CIEP, na Nova Holanda. Maiores informações pelo WhatsApp 22 997 24 4467. Você tá com festividade na sua igreja? Venha divulgar conosco. Tá pensando em colocar uma programação numa rádio? Vem pra Macaé Gospel. Temos um completo programa de automação, live com câmeras com som e imagem em Full HD. Temos lindos cenários virtuais pra sua live ficar ainda mais brilhante. Não perca tempo. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 22 99206 0056. Vem pra rádio Macaé Gospel. Ei você, irmão cantor evangélico, quer fazer uma divulgação do seu trabalho? Entre em contato hoje mesmo pelo Zap 22 99206 0056. Fale com o pastor André Carlos. Divulgamos seu CD em forma de vinheta comercial e ainda tocamos sua música em nossa programação. Leve o seu trabalho ao conhecimento de todos em uma rádio a nível nacional e internacional na internet. Rádio Macaé Gospel, salvando vidas através do louvor. A
Assembleia de Deus, Missão Avante. Nossos cultos, sexta-feira às 19 horas, culto de libertação. Sábado de 8 às 10 horas da manhã, consagração. Domingo às 18 horas, culto da família. Venha nos fazer uma visita. Nosso endereço, Rua Lenira Moraes Soares, número 80, no Morro de São Jorge, em Macaé. Pastor Presidente Cristiano Silva e missionária Laís Benavenuto. Assembleia de Deus, Missão Avante. Lugar de gente feliz. Anuncie o seu produto, a sua marca, a sua música em nossa rádio. Ligue ou deixe um zap em nosso departamento comercial. DDD 22 99206 0056. Loja Evangélica Mulheres Virtuosas. Trabalhamos com roupas para congresso e festividades de igrejas. Temos roupas para dança profética, blusas personalizadas, roupas para congresso de jovens. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 22 999996239. Loja Evangélica Mulheres Virtuosas. Direção Alessandra Correia. Eu quero novidade. Agora, em Macaé, chegou o que você tanto esperava. Instituto Teológico Itadesp. Temos cursos básico, médio, bacharel e mestrado em teologia. Temos aulas presenciais e online. Fale hoje mesmo com o professor e pastor Adaelson Gomes. Não perca tempo. Vem para o Instituto Itadesp. Entre em contato conosco. 22 999 683272 ou 22 988 232632. Para crescer em conhecimento, vem para Itadesp. A Assembleia de Deus Desperta-me para Almas convida a todos para os nossos cultos. Terça-feira, culto de ensino às 19 horas. Quinta-feira, culto público às 19 horas. E domingo, culto congregacional às 18h30. Traga toda a sua família e venha adorar a Deus conosco. Endereço: Avenida Valdomiro Bittencourt, antiga W1 Travessa 34, no Lago Mar, em Macaé. Pastor Presidente Adaelson Gomes. Você é nosso convidado especial. Atenção, pastores e dirigentes de igrejas. Sua igreja está com festividade, como congresso, vigílias e etc. Divulgue aqui na Rádio Macaé Gospel. Temos preços promocionais para este mês. Entre em contato pelo WhatsApp 22 99206 0056 e leve a festividade de sua igreja para o Brasil e o mundo todo ouvir. Rádio Macaé Gospel, salvando vidas através do louvor. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Açougue Mercearia do Betinho da Vitória. Aproveite as promoções. Carne seca 26,99 o quilo. Calabresa Seara 17,99 o quilo. Coxinha da Asa 12,99 o quilo. Acém 19,49 o quilo. Músculo 18,99 o quilo. Alcatra 33,99 o quilo. Contrafilé 34,99 o quilo. Chã de dentro 27,99 o quilo. Linguiça de churrasco 15,99 o quilo. Peito de boi 23,99 o quilo. Mocotó 4,99 o quilo. Leite 4,49. Linguiça mineira, R$ 23,99 o quilo. Aceitamos cartão de crédito, débito, Pix, ticket de alimentação e cartão Macaíba. Nosso endereço, Rua São Mateus, de frente para a pracinha, na Nova Esperança. Vem pra cá. O azeite vai descer, o azeite vai descer. Assembleia de Deus, Ministério Rompendo em Fé, convida as igrejas, pastores e departamentos para o culto de aniversário de 1 ano da nossa congregação, que será nos dias 16 e 17 de fevereiro, a partir das 18 horas. Preletores, dia 16, Pastor Paulo, dia 17, Evangelista Sandro Vilas Boas. Teremos os cantores Rosélia Areias, Nicole Elias, Carlos e Damares, Yasmin, Grupo de Louvor Local, Missionária Conceição e Grupo Lírio dos Vales, e grupos de igrejas locais. Tema: Mateus 16:18. Direção: Missionária Tereza Areias e Pastora Maura. Pastor Presidente Arício Areias. Nosso endereço: Rua Governador Silveira, 145, em frente ao Dona Alba, em Macaé. Venha, forme sua caravana e venha adorar a Deus conosco. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus trabalhar na tua casa, deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar. A
Atenção Brasil, você está sintonizado na melhor rádio, a maior potência do rádio na comunicação. Rádio Macaé Gospel. Esta é a voz do estado do Rio de Janeiro. A melhor programação Show Music da internet. Divulgação da palavra de Deus. Louvores, esporte, notícias, informações, prestação de serviços e utilidade pública. Uma rádio sempre pensando na comunidade, sempre resgatando e divulgando a cultura popular para os 4 cantos da terra. Baixe nosso aplicativo na Google Play Store e acompanhe toda a nossa programação a nível de Brasil e o mundo. Rádio Macaé Gospel, a voz do estado do Rio de Janeiro, a maior potência para você. Rádio Macaé Gospel. Voltamos. Programa Mensageiro da Verdade. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. É isso aí, meus amados, estamos de volta, daí o nosso encerramento dessa presente lição, uma lição muito interessante, né? E tentamos trabalhar no máximo possível ela, mas ainda faltou uns pontos aí a ser tratado. Mas vamos lá. Rapidamente, deixa eu só ler aí o nosso aspecto litúrgico e ritual, e depois eu já vou estar pulando para o terceiro subtópico, para nós estarmos encerrando aí, até por causa do horário. Vamos lá. No seu aspecto litúrgico e ritual, toda igreja é organizada, possui sua liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto. Paulo nos ensinou muito bem isso aí em 1 Coríntios 14, né, meus irmãos? Estabelece costume que devem ser observados da mesma forma em relação ao aspecto espiritual. Nesse sentido, devemos ver como a igreja primitiva, elas batizavam os crentes, os primeiros crentes nas águas, e também eles realizavam a ceia do Senhor. Nós olhamos para todo o decorrer da Bíblia, a igreja muito bem organizada. Todos os seus líderes que passou por ela tiveram sim as suas dificuldades, sim, nas igrejas, mas tentaram ao máximo organizar a igreja e sempre zelar pelo princípio inegociável, especialmente sobre os dogmas religiosos da sua denominação. Eu sei que diversas igrejas têm a sua liturgia diferente do culto, umas que são mais liberais, outras são mais ortodoxas, mas todavia o que nos interessa é manter aquilo que iniciou, aquilo que é inegociável, que são chamados de princípios, tá? Vamos já pular aí para o nosso terceiro tópico aí, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Meus irmãos, como já foi muito bem trabalhado aí no nosso primeiro bloco, nós temos aí 3 tipos diferentes de governo na igreja, que é o governo episcopal, presbiterial e o congregacional. Esses 3 formas de governo na igreja são muito interessantes, todos eles têm a sua parte muito bíblica, mas é óbvio, todos eles têm os seus ônus e os seus bônus. E é claro que esse tempinho não vai ter tempo de trabalhar todos eles detalhadamente, mas iremos fazer o possível para estar explanando eles para os irmãos. Presbítero Adael. Amém. E o primeiro subtópico aqui, queridos, a gente vai falar a respeito do governo episcopal, né? Aí, num determinado ponto, fala assim: no contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominado de bispo ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano, né? Essa forma de governo ela é adotada, queridos, por algumas igrejas protestantes, mas principalmente pela igreja católica, né? E a gente percebe aí, a gente já falou muito a respeito aí do papado, né, nas primeiras lições, a gente falou a respeito disso aí, e é algo que é muito controverso, né? Biblicamente não se sustenta o que foi falado. A gente usou exemplos bíblicos do problema aí, né, desse governo estar centralizado na mão de um homem e que não tem a capacidade, né, por mais santo que seja, que não tem a capacidade de sustentar a igreja, né, como o que está proposto aí. Então, queridos, é algo que nós temos que parar, pensar,
né? Porque quem representa Cristo aqui na Terra é a igreja. Mas o que é um governo episcopal? O governo episcopal é um governo que é centralizado em uma pessoa, né? Ele é um governo que é centralizado em um homem, como é o exemplo do Papa. Governo que, segundo aqueles que creem nele, ele está com a chave do céu e tudo que ele falar é lei, né, pastor? Isso aí. O problema é que uma pessoa só ela tem muito mais chance de errar do que um conjunto de pessoas, né? Exatamente. Uma pessoa só levantada ela tem muito mais chance de errar. Mas por mais que hoje a maioria de nossas igrejas, não no litúrgico papal, porque nós falamos hoje do modelo episcopal, mas todavia até mesmo as nossas igrejas, como são a Assembleia de Deus é um modelo episcopal, muitas igrejas pentecostais são episcopal. Todavia, o nosso modelo episcopal não é muito idêntico como o papado. Por quê? Porque mesmo o pastor, ele não toma a sua decisão sozinho. Tem todo aquele conselho de ética que vai estar trabalhando para, é claro, uma decisão importante, né mesmo? Mas agora, decisões mais fúteis são tomadas ali mesmo, tá? Mas agora, quando é algo um pouco mais trabalhado, tem o seu conselho de ética que vai estar aconselhando a melhor maneira de estar agindo, a melhor maneira de estar se portando. Basicamente, esse texto, né, vai estar aparecendo no Novo Testamento, e até o ponto do apóstolo Paulo está apontando aquele que almeja ser pastor, ser bispo, usar uma linguagem que os irmãos entendam aqui, para não usar o modelo episcopal, excelente obra deseja. Aquele que deseja o episcopado, excelente obra ele deseja. E isso é interessante, né? Claro que está aí sobre si um jugo muito pesado, mas todavia pode ter certeza que você sendo supervisor de Cristo, um bispo de Cristo, um modelo de Cristo sobre essa terra, você vai ter o seu ministério muito produtivo na presença do Senhor. Vamos pular já aí para o presbiterial? Amém. Essa questão do episcopado aí não é um como um todo ruim, né, pastor? Ele é ruim só se for, como tudo em excesso é ruim. Se for colocado da forma errada, em excesso é ruim. Mas sim, como um todo é importante a gente ter um líder para poder tomar decisões mais simples. O ponto 2 fala a respeito do governo presbiteral, né, que fala que o ofício do presbítero é encontrado no Novo Testamento. Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um supremo concílio ou assembleia geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Então, o que é o governo presbiteral? O governo presbiteral é um governo instituído por bispos, né, que foi instituído aí através de uma assembleia geral. Então, foi outro tipo de governo, onde não se sustenta somente em uma pessoa, mas se sustenta em algumas pessoas também, não são todas, mas sustenta em algumas pessoas, em alguns bispos, né, presbíteros, que tomam as decisões. Tudo que tem de problema na igreja, tudo que precisa ampliar na igreja, deixar de ampliar, fazer na igreja, tudo passa por eles. Eles como se fosse não tem um pastor como um todo, né, pastor? Mas é uma decisão mútua, em conjunto. O pastor falou que é bom porque uma pessoa só ela tem mais chance de errar, mas quando se tem muitos presbíteros ali, muitas pessoas tratando de um assunto, um pode errar, mas os outros acertam. Mas também às vezes tem um problema de ser pessoas. Às vezes as pessoas eles não conseguem chegar em um acordo comum. Tem os seus prós e os seus contras, né? Mas essa forma de governo episcopal, presbiteral é exatamente essa. São presbíteros que formam aí esse governo. É basicamente a prática da igreja presbiteriana, né? Isso. A igreja, vou trazer mais ou menos as que são mais conhecidas. A igreja Assembleia de Deus, ela tem um modelo mais episcopal, né? A presbiteriana tem o governo um pouco mais presbiteral. A chance de errar é menor, mas todavia não significa que não erra. Isso. Porque é um trabalho um pouco mais demorado e muitas vezes quando vão chegar em um assunto para resolver aquele ponto, o ponto já até sumiu há muito tempo, né? Se é algo muito demorado, qualquer coisa é feito reunião, e reunião, meus irmãos, para marcar, para juntar todo mundo,
é um pouco às vezes é difícil. É um pouco difícil, né? Por mais que a maioria dessas igrejas que levam esse modelo, que é o modelo presbiterial, os seus pastores são salariados e vivem exatamente para aquilo. O salariado tem a sua casa, vive para a igreja, literalmente, tá bom? Isso aí, o que é algo bom também. Mas como o pastor falou, nem sempre eles acertam, né, irmãos? Não significa que porque tem muita gente vai acertar ou vai só errar, enfim. É porque a gente leu lá na introdução que tudo que é humano está sujeito a erro, está sujeito a falha, mas nós, como Igreja de Cristo, temos que tomar como ponto de partida para a nossa igreja, para a nossa vida, a Bíblia, né? A igreja ali do Novo Testamento, tá bom? O ponto 3, pastor? Sim. Subtópico 3 do ponto 3 fala de outro sistema de governo aí, que é o congregacional. Então a gente falou do episcopal, do presbiteral, agora do congregacional. A prática de eleger os dirigentes da igreja local, no contexto do Novo Testamento, é vista em Atos capítulo 14, versículo 23. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estão sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora, é o modelo seguido pelos batistas. Então, essa aqui é uma forma de governo seguida pelos batistas, onde eles não têm, né, nenhuma interferência de fora da igreja. Eles têm um pastor e o seu pastor exerce ali a autoridade máxima. Esse pastor ele não tem, quando a gente trata de uma igreja local, na região, na cidade, enfim, esse pastor normalmente ele não precisa responder, né, a outros, dependendo da situação. Mas de um modo geral, esse congregacional é onde a congregação ela institui um pastor e aquele pastor tem a autoridade sobre a igreja. Basicamente levanta o líder local, né? Ele levanta o seu líder local e aquele líder local ele está apto para toda a tomada da decisão daquela congregação. Este é um modelo seguido também é muito semelhante ao episcopal, por mais que este modelo congregacional ele não tem, basicamente, essa palavra não aparece nos textos bíblicos, mas o modelo dele sim. Este modelo aparece muito bem em Atos 14, por exemplo, nas tomadas de decisões. Eles não levam assunto para outras igrejas espalhadas em redor do mundo daquela época, mas os demais ali em Jerusalém se reúnem naquele primeiro concílio e simplesmente eles tomam uma tomada de decisão sensacional ali através da vida de Tiago. Como eu falei, um tem que se levantar, um tem que chamar a responsabilidade para ele, e é exatamente isso que aponta no modelo congregacional. É um modelo de algumas congregações, como a congregação cristã tem este modelo, se não me engano também até os adventistas, se eu não estou enganado, tá? Os adventistas também têm este modelo congregacional também. Então é um modelo bastante prático também, e é claro, esses três tipos de modelo têm os seus ônus, tem também os seus bônus, tem sim as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. É claro que uma pessoa local, ele está mais por dentro dos assuntos do que está acontecendo na congregação. É mais fácil ele tomar a decisão certa do que as pessoas que estão lá de fora vão vir aqui apenas para votar, entendeu? Como é no caso do modelo presbiterial. No modelo presbiterial, muitas vezes, aqueles que vão votar não estão por dentro do assunto, eles não estão totalmente inteirados do assunto. Muitas vezes eles só vêm para levantar uma votação e votar. E ali muitas vezes pode votar certo, pode votar errado. Entendeu? Isso é um grande perigo também desse modelo do presbiterial. Amém? Amém. O subtópico 4 e o último da lição aí, ele fala a respeito do sistema de governo da nossa igreja, da Assembleia de Deus. Né? A gente vai ver em qual que a gente se encaixa aí agora, se é no episcopal, no congregacional ou no presbiteral. Né? Eu vou ler aqui, porque aí os irmãos já vão ter uma noção do que fala mais ou menos. O sistema de governo da nossa igreja. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo de governo presbiteral. Por outro lado, isso no contexto do norte-americano, tá, irmãos? Lá dos Estados Unidos. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja reúne elementos do sistema episcopal e congregacional. É, portanto, um modelo híbrido. Isso porque até o início dos anos de 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguia o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificações a partir da criação da Convenção Geral de 1930.
quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo, assim, no atual modelo de governo. Em sua grande maioria, embora mantenham certa autonomia administrativa em relação às convenções geral e estadual, a quem são filiadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado. Então, o que é isso? O sistema de governo da nossa Igreja da Assembleia de Deus, ele é, como a lição fala, de certa forma híbrida. Ele não faz parte só do episcopal ou só do presbiteral. Ele tem um pouquinho de cada coisa, e até mesmo do congregacional, porque, como a gente falou, na nossa história nós somos fundados ali através da Igreja Batista, né, queridos? Então, o que nós temos na Assembleia de Deus? Nós somos convencionados, por exemplo, né? Nós temos a convenção geral e nós temos a convenção estadual. Então, nós temos pastores aos quais nós respondemos, né? Por exemplo, se a nossa igreja, o nosso pastor, ele sair, a convenção manda outro pastor para a nossa igreja, não é isso, pastor? Isso. Manda outro pastor para a nossa igreja. Nosso pastor, certo, né? É o correto. Nosso pastor não é o pastor supremo. Todavia, ele tem uma certa autonomia, como no governo episcopal, onde ele pode tomar decisões ali na igreja. Tudo que tem de decisão ele não precisa levar para a convenção, nem estadual nem geral. Algumas coisas sim, que são mais importantes e que são mais relevantes e que compete a eles, né, pastor? Mas de um modo geral, problemas internos da igreja, onde precisam resolver algumas coisas com membro, com algumas situações mais simples, é o pastor que resolve. A gente se dirige a ele, fala com ele, pastor local. Então ele tem um pouquinho desse sistema episcopal, mas como a gente falou, não como a igreja católica, né? A gente não tem tudo centralizado nele, mas ele tem uma certa autonomia, né, que foi dada por Deus e que foi instituído nessa forma de governo da Assembleia de Deus, da qual nós temos, né? E é exatamente isso, tem um pouquinho ali da congregacional, tem um pouquinho do presbiteral, porque quando ele está lá na igreja, por exemplo, se ele tem que tomar alguma decisão que seja um pouco mais firme, ele consulta os presbíteros, né, pastor? Consulta ali o corpo de obreiro dele. Comissão de ética. Isso aí, a comissão de ética, e ali é tomada uma decisão sobre determinado assunto. Então isso é o quê? É um pouquinho do governo presbiteral, né? Então tem um pouquinho de cada, como falou, é híbrido. Como eu falei lá no começo, a nossa igreja, eu vou só finalizar aqui rapidinho, como eu falei lá no começo, a gente não tem que pertencer somente a um ou a outro, a gente tem que ser bíblico. Onde tiver um governo que seja baseado na Bíblia, é ali onde nós devemos estar, né, pastor? Baseados na igreja no Novo Testamento. Onde tiver bíblico, é ali que nós devemos estar. Amém? É isso aí, meus amados irmãos. Graças a Deus. Essa lição muito abençoada também, tá? Em especial esse nosso último ponto aí, sobre os modelos bíblicos também de liderança local. E eu tenho certeza, meu amado irmão, que o assunto abençoou a tua vida, abençoou a tua casa. Meu pastor, vamos liberar aquela oração também, pessoal? Você que fez o seu pedido de oração, vamos estar orando por você, tá bom? E te agradeço por estar conosco aqui neste momento e a bênção de Deus para a nossa vida. Vamos orar? É momento de falar com Deus. Senhor Deus e Pai, estamos aqui em mais uma tarde de sábado, já chegando à noite, Senhor, mas queremos te glorificar. Primeiramente pela oportunidade o Senhor ter nos trago até este lugar, Senhor, para ser bênção para a vida desses ouvintes, Senhor Deus, e também para nós mesmos ser abençoado pela Tua Palavra. Continua, meu Pai, nos firmando, Senhor, através do alicerce da Tua Palavra, este alicerce bíblico, Senhor, para que venhamos, em nome de Jesus, cada dia mais e mais nos enquadrar no Teu corpo, no corpo místico tão sensacional que é a igreja, meu Pai, como um organismo vivo, Senhor, um organismo que funciona, meu Pai, em nome de Jesus, cada um exercendo a sua função e assim, meu Pai, agindo para uma melhoria da noiva de Cristo sobre esta terra. Continue conosco, meu Pai, nos capacitando em nome de Jesus Cristo e nos presenteando com o Espírito Santo em nome de Jesus. Abençoe cada um dos ouvintes, aquele também que lançou o seu pedido de oração. Venha estar, meu Pai, agindo sobre cada um daqueles que pediram com fé. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Programa Mensageiro da Verdade. A apresentação do pastor Adaelson Gomes. Amém? É isso aí, meus amados irmãos. O presbítero Adael, dá a participação pro pessoal, se despede deles aí. Amém. Glória a Deus.
Muito obrigado, irmãos, por todos vocês que nos acompanharam até agora. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua igreja, teu pastor. Amanhã tem Escola Bíblica Dominical. Não perca, em nome de Jesus, e Deus vai te dar vitória. É isso aí, meus irmãos. Você que quer fazer uma visita à nossa congregação, Assembleia de Deus Desperta-me para a Alma, só você procurar na internet aí, tá? Assembleia de Deus Desperta-me para Almas. Você jogar no Google, vai te levar lá. Mas para você que está no Lagomar, fica na Avenida W1, travessa 34, a única igreja da rua, tá? Que Deus em Cristo te abençoe. Próxima semana estamos de volta, em nome de Jesus. Termina aqui mais uma programação da Rádio Macaé Gospel. Volte a nos ouvir no próximo programa.